Fala galera, vamos dar continuidade ao estudo do nosso Guia de Vigilância Epidemiológica da Covid-19, que foi publicado em agosto de 2020 e que, de fato, é o que nós temos de mais concreto das possibilidades das bancas em relação a cobrar inicialmente o tema Covid-19 para todos os cargos. Então, esse Guia de Vigilância Epidemiológica, ele é um guia transversal, ou seja, quem trabalha e quem vai fazer concurso ou residência pode ser cobrado, sim, porque ele não está direcionado a uma categoria profissional. O linguajar é bem simples, a Pro trabalhou com ele aqui na íntegra. Claro, os slides a gente traz imagem, mas o guia ele também é muito fácil, ele é muito simples de ser entendido e, na verdade, são informações que são reiteradas, inclusive pela mídia. Muito cuidado com informações que a mídia passa e que a ciência ainda não reiterou, ainda não corroborou, tá? Então, o que pode ser cobrado em prova é o que está escrito em protocolo, em manual, em nota técnica, e não apenas o que a mídia passa. Muito cuidado com isso nesse momento, porque muitas pessoas estão ouvindo e se encharcando de informações. Nós sabemos que informação em excesso não é conhecimento, muito pelo contrário, é você se atrapalhar um pouco no mundo de informações desconectadas, né? No mundo de informação circula muito rápido, então vocês precisam de um guia para estudar. O Ministério da Saúde publicou, eu achei o guia muito fácil, muito tranquilo, até porque traz informações bem tranquilas. Eu preciso que vocês fiquem atentos ao período de incubação, ao tempo ideal para fazer os exames, aos conceitos e aos tipos de diagnóstico clínico epidemiológico, laboratorial, porque esse é o caminho que as bancas tendem a percorrer inicialmente. Claro, para profissões específicas, por exemplo, a galera da farmácia, né, pode cair mais precisamente a parte de laboratório. A galera da enfermagem pode cair a parte de assistência de enfermagem, processo de enfermagem e a SAI. A galera de fisioterapia pode cair, né, a questão da fisioterapia respiratória, do próprio processo do uso do respirador, da mobilidade do paciente no leito. Então, vai depender muito de cada núcleo que pode cair dentro da sua parte específica. Mas, no geralzão, o que tende a cair é o que está contemplado aqui no Guia de Vigilância Epidemiológica, tá certo? Sendo atualizado, tendo alguma novidade em outro guia, algum manual, a Prozinha com certeza vem gravar para vocês. Então vamos lá, continuar na aula passada, nós terminamos na parte de investigação dos contatos. Lembre que contato para a epidemiologia ele é muito importante, porque precisamos quebrar a cadeia de transmissão. Se eu identifico precocemente um contato, eu vou com certeza colocá-lo em quarentena, para que ele não, e se ele é suspeito, né, eu coloco em quarentena para que ele não transmita para outras pessoas. Lembrem-se, a transmissão maior de pessoas que têm sintomas para pessoas que não têm sintomas. Por quê? Se eu apresento sintomas, obviamente, porque eu tenho carga viral muito grande, muito maior do que aquelas pessoas assintomáticas. Mas não esqueçam que os assintomáticos também transmitem a Covid-19, ou seja, o nosso infeliz, né, triste companheiro agora, nosso SARS-CoV-2, tá? Então fiquem atentos a isso. Quem tem sintoma tem maior virulência, né? Tem maior quantidade de virulência não tem a viremia, né? Tem maior quantidade de vírus, consequentemente a facilidade de transmitir é maior. Mas não esqueçam que o assintomático para a saúde pública é um grande problema, porque ele pode transmitir inclusive para uma pessoa com comorbidade, e isso fazer com que, né, a pessoa que tem uma fragilidade maior evolua com gravidade do caso. Não esqueçam que não é a maioria das pessoas que evolui com gravidade, tá? A grande maioria evolui com sintomas simples ou leves. A minoria evolui com sintomas graves, e dessa minoria que evolui com sintomas graves é com a gravidade muito grande, que depende de leito clínico, depende de leito de UTI e não só de cuidados respiratórios. Então, lembrando que a fisiopatologia do Covid-19 ainda é escusa para todo mundo e que a gente já sabe, pelo menos, que não é uma doença apenas respiratória, é uma doença sistêmica, tá? E que aí já tem estudos trazendo, né, que tem consequências em relação a alguns danos que podem cronificar, que a gente não vai falar aqui porque não tem isso no manual. Então, são alguns estudos que a gente tem que receber. Eu, como estou na linha de frente, eu recebo muito material para ler,
E algumas situações estão nesse sentido, mas não tem nada escrito para que a gente possa, né, ter uma questão de prova nesse sentido ainda, tá? Então, vamos continuar aqui nossa aula. Vamos que vamos. Então, aqui, investigação laboratorial do Covid, né, do coronavírus. Então, nós sabemos que nós temos uma rede nacional de laboratórios de saúde pública. Essa rede é o que nós chamamos dos laboratórios, que são os LACENs, né, os laboratórios de saúde pública, mas eles compõem uma rede, e essa rede se chama Rede Nacional de Laboratórios em Saúde Pública, eis a sigla, que é de suma importância para a identificação do agente etiológico, né, que é o nosso SARS-CoV-2, análise antigênica e genética, ou seja, saber, né, a questão genética, o comportamento genético do vírus, né, como nós já sabemos, a classificação do vírus, e também a identificação de soroconversão, dos anticorpos presentes, titulação. Então, a rede de laboratórios, né, através da nossa rede, através dos laboratórios de saúde pública, tem um papel muito importante agora, nesse período que nós estamos vivendo, de um novo vírus com essa capacidade de transmissão tão alta, tá bom? Então, a Rede Nacional de Laboratórios, para a vigilância de influenza e outros vírus respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2, que é o nosso agente etiológico da Covid-19. Então, não esqueçam que nós já tivemos contato com 7 coronavírus, mas o que causou a pandemia é o SARS-CoV-2, faz parte do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Além disso, lembrem-se que o laboratório também tem a obrigação de notificar. Então, no laboratório, tanto público quanto privado, também tem a obrigação de notificar. A COVID é uma doença de notificação imediata, mas o laboratório tem o tempo de notificação a partir, né, da data do exame, da data da coleta, e não da data da data do resultado, perdoe, tá? Então, se eu tenho a suspeita clínica, eu tenho 24 horas para notificar. O laboratório, para notificar, já que ele trabalha com resultado, ele tem 24 horas após o resultado do exame. Então, é constituída a nossa rede por 24 laboratórios centrais, né, que são os LACENs, nas 26 unidades federadas e no Distrito Federal, tá? E 2 laboratórios de referência regional. Então, essa é a nossa composição da Rede Nacional de Laboratório. Os LACENs, né, os laboratórios centrais, são responsáveis pela base da informação utilizada para a vigilância a partir da identificação do agente etiológico. Nesses laboratórios, realizam o processamento inicial das amostras coletadas. Então, logo no início da pandemia aqui no Brasil, né, na epidemia no Brasil, nós tivemos os LACENs sobrecarregados. Foi uma característica muito forte em todos os estados, os LACENs ficarem sobrecarregados. O exame, por exemplo, o PCR, ele passou a demorar 14, 20, 25 dias para a gente ter o resultado. Então, a mão de obra foi contratada em caráter de urgência, em caráter, né, rede privada também foi envolvida para que o resultado tivesse um tempo de resposta um pouco mais rápido. Então, fiquem atentos a isso. O laboratório central, os laboratórios centrais, eles são um espaço não só de coleta e de diagnóstico, mas também de produção de ciência. Então, imagine quantos projetos de pesquisa, quantas situações nós podemos descobrir em um laboratório central que estuda doenças da saúde pública. Então, essa é a importância dos LACENs. Eu labuto com os LACENs desde 2000, que eu trabalhei muito com o controle da dengue, quando a dengue, o vírus 2 foi introduzido no Brasil, e isso faz com que tenha vamos dizer assim, um respeito muito grande pelos laboratórios centrais, pela precisão deles. Mas nesse momento da Covid, nós passamos sim por um aperto, vamos dizer assim, por um aperreio, por conta da muita demanda, né, de material para a análise, né, e a capacidade de resposta dos laboratórios centrais foi diminuta, mas com o tempo os estados foram se organizando, né, e aumentando a mão de obra para que a gente tivesse o resultado, pelo menos do PCR, mais rapidamente do que a gente estava tendo no início da epidemia. Vamos voltar aqui ao material. Os laboratórios de referência são responsáveis pela caracterização antigênica e genética do vírus circulantes e identificação de novos subtipos.
Aqui é bem importante, principalmente para a gente ver o comportamento da epidemia e também, né, saber porque em alguns estados, por exemplo, como está acontecendo no mundo, né? Muitos lugares já passaram pela epidemia e estão tendo surtos. Então, isso pode acontecer por conta da identificação de novos subtipos, né? Então o vírus tem essa capacidade de mutação muito grande e com a presença dos laboratórios centrais aqui no Brasil nós temos uma segurança de que na identificação genética do vírus nós vamos poder saber quais são os vírus circulando, por que um estado voltou a ter pico, né? A curva voltou a aumentar. Isso vai depender muito também da característica genética do vírus e os laboratórios de referência eles têm esse papel de identificar os vírus circulantes, não só do Covid, tá, gente? Mas também das outras doenças que nós sabemos que o vírus, se ele muda vamos dizer assim, um pontinho dele, ele já vai ter um novo subtipo que pode causar, né, um surto ou uma nova epidemia por conta da susceptibilidade de quando a gente tem nesse contexto um novo agente etiológico. Então, o Covid ainda é um novo agente etiológico, não sabemos a questão da imunidade precisamente, e é algo que eu espero que a gente consiga descobrir logo, e a gente não perca tantas vidas, né, até chegar esse dia. Sobre o registro dos testes, o Ministério da Saúde determina que somente os testes registrados pela Anvisa, isso é óbvio, mas eu aposto em questão de prova, porque nós vimos muitos noticiários, muitas situações onde testes com baixa sensibilidade foram utilizados e testes com baixa sensibilidade também, né, validados pela Anvisa. Mas no momento de pandemia, era melhor a gente saber o que a gente estava acontecendo do que não saber. Então, eu acredito que foi nesse sentido e que a cada dia que passa teremos testes com maior sensibilidade, para que a gente tenha mais testes falsos, né, mais testes positivos, ou seja, com predit, que a gente tenha certeza do seu resultado, não diminuindo, né, o número de falsos positivos e o número de falsos negativos. Podendo ser adquiridos e devem ser utilizados conforme bula do fabricante. Eu mesma participei de várias testagens em comunidade, em bolsões, cada dia que eu estava fazendo a testagem em grandes bolsões era uma marca. Então, a primeira coisa que a gente faz para fazer a utilização de um teste rápido, tá? Principalmente teste rápido, é ler a bula. Então, é a mesma coisa do medicamento. Eu tenho que saber quantas gotas de tampão, eu tenho que saber o tempo que eu vou preencher, se eu tenho que preencher toda a cavidade com a gotinha de sangue, se. Então, tudo isso vai depender muito do fabricante, por isso que é importante, antes de começar a fazer o teste, ler a bula, porque o fabricante ele vai mudando a forma de fazer o teste. Isso acontece com o teste de HIV, teste rápido de sífilis, de hepatite B, hepatite C, porque cada fabricante tem o seu modo de operar e o nosso papel para que não tenhamos mais testes falsos positivos ou mais testes falsos negativos é fazer da forma correta. São técnicas muito simples, pelo menos o teste rápido é técnica muito simples, mas que exige da gente pelo menos essa atenção, esse cuidado. Continuando, todo teste possui limitações, então observe que já deixa claro que todo teste possui limitações, não só o teste rápido, tá? O PCR também tem limitações, até por conta da técnica da coleta, do tempo de processamento, de quem está fazendo a leitura. Então, todo teste ele possui limitações e deve ser ajustado para a sua finalidade potencial. Então, a gente deve correr sempre contra o tempo para melhorar a qualidade, ou seja, melhorar a sensibilidade dos testes de diagnóstico, principalmente no momento onde a gente quer o quê? Que a gente tenha uma melhoria, né, da curva epidêmica, diminuição do número de casos novos, a incidência e diminuição da taxa de letalidade pela Covid. Quais são os tipos de testes de laboratório para o vírus respiratório? No nosso caso aqui, primeiramente vamos falar do teste molecular, que é o teste padrão ouro. É só lembrar, não esqueçam disso, o padrão ouro está aqui no teste molecular, que é o RT-PCR, que é em tempo real, e vocês podem encontrar também essa sigla aqui, né? RT-PCR. Então, teste molecular, teste de padrão ouro para o diagnóstico, e aqui a gente vai precisar de um tempo
para fazer a coleta. Isso aqui cai em prova. Então, a partir de que dia ou até qual dia do início dos sintomas eu posso fazer a coleta com o PCR? Então, desde o início da pandemia de Covid, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o diagnóstico laboratorial seja feito, né, utilizando testes moleculares, que é o PCR. Qual é o objetivo, né, do teste molecular? A detecção do RNA do SARS-CoV-2. Então, é um teste que vai identificar aqui, ó, a carga genética, né, o RNA do SARS-CoV-2 em amostras do trato respiratório por RT-PCR em tempo real, que é a reação em cadeia de polimerase em tempo real, precedida de transcrição reversa. A detecção do vírus, deixa eu ver se eu coloquei aqui para animação. A recomendação para confirmação laboratorial dos casos é a detecção de 2 marcadores genéticos diferentes. Então, a recomendação é essa, tá? Para diagnosticar através do teste molecular, é que nós tenhamos 2 marcadores genéticos diferentes. Então, a detecção do vírus pelo teste molecular em tempo real permanece sendo teste de laboratório de escolha. Prestem atenção, anotem, grife onde vocês quiserem, para o diagnóstico de pacientes sintomáticos na fase aguda. Então, o PCR, ele é o teste padrão ouro e ele é indicado para os pacientes, para que a gente dê o diagnóstico de pacientes sintomáticos na fase aguda. Amostras coletadas, por que fase aguda? Porque eu vou coletar amostras até o 8º dia do início dos sintomas. Onde tem número, tem questão, onde tem data, tem questão, onde tem prazo, tem questão. Então, não podem esquecer que o PCR, né, que é o teste molecular, ele deve ser coletado para que a gente tenha um valor mais real, né? Ele deve ser coletado até o 8º dia do início dos sintomas, preferencialmente entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. Isso é fácil de identificar? Não. Muitas pessoas, isso aqui vivi na prática, os laboratórios privados começaram a ofertar coleta em casa, coleta, né, alguns estados e cidades começaram a ofertar também até blitz para teste, não só rápido, mas para teste o PCR, e nesse momento em que eu pego um assintomático para fazer um teste de PCR, eu posso ter um resultado bem falho, eu posso ter um falso negativo ou um falso positivo. Por quê? Para que ele consiga ter uma sensibilidade alta e dar um resultado de acordo com o quadro da pessoa, eu preciso que a pessoa esteja sintomática na fase aguda e que eu tenha até o 8º dia do início dos sintomas, preferencialmente entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. Muitas pessoas nem percebem os sintomas e outras não sabem identificar quando começaram os sintomas. Além disso, pela demanda em relação à rede privada, seja demanda espontânea, seja o paciente liga ou marca até pelo grupo por mensagem, eu quero fazer o teste. Qual teste? O teste sorológico ou o PCR? O PCR. Então, a pessoa do laboratório, infelizmente, né, os laboratórios querem comercializar. Então, muitas pessoas não foram diagnosticadas porque nem estavam sintomáticas. Então, queriam fazer o teste para ficar mais tranquilos, fizeram, gastaram dinheiro, não foram diagnosticadas ou foram diagnosticadas de forma errada porque não foi feito o teste no momento correto. Por isso que o ideal e o mais prudente é sob solicitação médica, porque a gente precisa levar em consideração o período do início dos sintomas, que deve ser até o 8º dia, preferencialmente não esqueçam isso, entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas, tá certo? Vamos cá. Então não adianta fazer de forma aleatória. Testes imunológicos, teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos. Esse foi, né, o nosso aliado, também inimigo em alguns momentos, por conta da fragilidade dos resultados, mas para fins de comunidade, para fins de percepção de como está um município, um bairro, em relação a pessoas
positivas ou não, ele é útil, tá? Então, padrão ouro, teste molecular. Mas os outros testes imunológicos, desde o teste rápido até a sorologia, são válidos, principalmente quando vamos testar grupos, contextos, população. E, principalmente, podemos utilizar ele para pessoas assintomáticas, porque ele identifica para a gente anticorpos, o IgG, o IgA ou o IgM, a depender da condição do indivíduo. Claro, a baixa sensibilidade dos testes rápidos é muito grande, é contraditório isso, não é? Baixa sensibilidade, nós temos testes de uma qualidade ainda duvidosa, que foram aceitos pela Anvisa, mas nesse momento de pandemia eles foram nossos aliados, inclusive para cidades que promoveram lockdown em bairros, inclusive para estados que tiveram que coibir o transporte, né, interestadual, intermunicipal, para que a gente não tivesse uma situação mais caótica, principalmente nos municípios. Nós sabemos que os municípios do Brasil têm uma capacidade instalada muito menor, né, e isso encharcaria os grandes centros. Então, a lógica de fazer testagem rápida e testagem sorológica, ela é útil porque nós podemos fazer esses exames em pacientes assintomáticos. Então, os testes imunológicos permitem conhecer o perfil sorológico, tá? E que é uma incógnita para a gente ainda, nós não sabemos o tempo de titulação, ou seja, por quanto tempo os pacientes mantêm os anticorpos circulando em relação ao SARS-CoV-2, tá? Identificando a resposta imunológica através da produção de anticorpos IgA, IgM e ou IgG nos diferentes grupos testados. Então, se uma pessoa, estou percebendo que muitas pessoas que estão procurando a unidade, uma UPA, são de um bairro X. Eu posso ir lá fazer uma testagem? Posso. Porque a partir dali eu vou tomar medidas de controle para aquele bairro. Eu posso fechar o comércio, eu posso diminuir a circulação, toque de recolher. Isso aconteceu de acordo com cada realidade, tá? O teste rápido ele veio para esse sentido e também nos ajudou muito na percepção do contexto como um todo. São indicados para indivíduos sintomáticos na fase de convalescência. Então, olha a diferença. Enquanto o teste molecular nós vamos fazer na fase aguda, na fase do início dos sintomas, né, previsando lá o 3º e o 7º dia, o teste rápido eu posso fazer no sintomático? Sim, desde que ele já esteja na fase de convalescência, porque eu preciso de produção de anticorpos. Então, se o paciente está na fase aguda, ele ainda não produziu anticorpos. Se ele já está na fase de convalescência, eu já posso identificar anticorpos nesse paciente, mesmo a gente não sabendo o tempo de manutenção dessa titulação de anticorpos. Então, com coleta, né, da amostra recomendada a partir do 8º dia. Então, você fazer um mapa mnemônico. Então, PCR até o 8º, sorologia a partir do 8º. Pronto, uma linhazinha aqui, ó. Eu tenho aqui PCR e vou colocar aqui soro. Então, aqui eu tenho 8. Espera aí que a prova vai fazer uma coisinha melhor para você, para não ficar tão feio. Que com desenho só uma beleza, viu, gente? Então, aqui vamos dizer, eu tenho o dia 1, o dia 3, o dia 7 e o dia 8. Então, significa que até aqui eu posso fazer o PCR. Preferencialmente aqui. A partir daqui, eu vou fazer a sorologia. Então, você esquematizando, para mim fica fácil visualizar dessa forma, mas para você pode ser de outra forma. Então, se você faz alguma anotação desse tipo, você não vai errar nenhuma questão, porque eu tenho certeza que as bancas vão começar por aí, tá? Então, a partir do 8º dia do início dos sintomas, muito cuidado aqui para não confundir convalescência com fase aguda, não porque vocês não saibam o conceito, mas por conta daquela agonia na prova, né, da preocupação, da ansiedade, por meio da coleta de sangue, que pode ser, né, a coleta de sangue mesmo, ou gota de sangue, ou soro, tá? A gente pode fazer o teste rápido ou o soro. E também indicado em assintomáticos, diferente do teste molecular, o teste sorológico, ele é indicado em paciente assintomático, principalmente para a gente identificar o perfil da epidemia na população. Então, ele pode ser utilizado em toda a população. O ideal seria, né, nós sabermos
se a pessoa teve algum sintoma ou não. Mas, infelizmente, a procura do teste rápido foi tão grande que quando nos primeiros dias de coleta, eu me assustava quando eu chegava, né, como profissional de saúde, e chegava naquelas imensas filas esperando a gente que dormiu na fila para fazer um teste rápido. Aquilo deixava muito tensa, porque eram poucos testes e sem nenhum critério. Então, o ideal seria ir perguntando, você teve algum contato, você teve sintoma, mas não deu. A população com medo, nós profissionais com muito medo, chegar numa fila imensa com 1.000, 3.000, 2.000 pessoas e sair perguntando e dizer que nós só temos 200 testes, 400 testes. Então, houve sim uma falha em relação à oferta de teste rápido, mas também eu posso justificar essa falha pela conta da não qualidade dos testes que nós estávamos recebendo. Então, não adiantava a gente ter uma oferta de testes de baixa qualidade, menor do que os testes que nós temos hoje, e dar diagnóstico de não tem Covid e a pessoa tem Covid. Então, foi muito mais sensato segurar um pouco o freio. E agora sim, acredito que, na minha opinião, como epidemiologista, os estados e municípios, principalmente os municípios, deveriam estar fazendo sim o teste rápido, porque, querendo ou não, a maioria da população já teve contato com o vírus. E a gente só vai saber isso a partir de quê? Dos testes sorológicos. Então, por isso que ele é útil. Para fins de epidemiologia, ele é muito importante, tá? Porque a gente consegue identificar padrão de comportamento, né, em relação a teve contato ou não teve contato, ok? Mas a ansiedade, o medo e a procura foi muito grande em relação ao que nós tínhamos disponíveis. É só lembrar, gente, foi doença nova. Então, os laboratórios precisaram criar o teste para que a gente pudesse usar nesse momento. Orientações para a coleta de material para a detecção do vírus SARS-CoV-2 pelo teste molecular, né, com o nosso RT-PCR, em tempo real. A coleta das amostras deve ser realizada quando o paciente está na fase aguda. Mais uma vez, não é repetição minha, tá? É o próprio manual do Ministério da Saúde, preferencialmente do 3º ao 7º dia após o início dos sintomas, podendo ser realizada, então existe a possibilidade de ser feita até o 8º dia. Foi o que a Pro colocou, 1, 3, 7, 8, tá? Então ele pode ser feito do 1º até o 8º dia, prioritariamente aqui eu posso fazer o PCR, tá certo? Então, entre o 3º e o 7º dia, porque acredita-se que nessa fase eu consigo, né, identificar o paciente, né, identificar através da testagem molecular o paciente sintomático. Então, lembrem-se que o PCR é para paciente sintomático. Após esse período, a sensibilidade da metodologia diminui significativamente e, portanto, não é recomendável. Sugiro também que vocês fiquem atentos, foi o que a Pro já falou, mas fiquem atentos que aqui vão as questões, principalmente perfil CESP e SEBRASP. Então, não é recomendável a coleta fora desse período. Então, não é que é proibida, não é recomendável a coleta fora desse período para o teste molecular. Casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. A Pro vai deixar para o bloco que vem, para que a gente não fique com um bloco tão extenso, e nós voltamos aqui em relação aos testes de laboratorial para os pacientes que têm, né, que são enquadrados como sintomáticos, com síndrome gripal e com síndrome respiratória aguda grave, tá bom? A gente volta no próximo bloco dando continuidade ao nosso guia de vigilância epidemiológica da Covid-19. Tchau, tchau!